Olá, hoje faremos a correção do simulado. Questão 1. Para ladrilhar uma determinada parede, emprega-se 6.000 ladrilhos. Quantos ladrilhos são necessários para ladrilhar um terço dessa parede? Poderemos estar representando essa situação graficamente. Tendo aqui o nosso retângulo representando o inteiro dos 6.000 ladrilhos. E vamos lembrar que o denominador da fração, no caso aqui o 3 do 1/3, divide a fração em partes exatamente iguais. Logo teremos esse inteiro dividido em 3 partes iguais. Dividimos então 6.000 por 3 e encontramos que cada partezinha desse inteiro que foi dividido em 3 partes equivale a 2.000 ladrilhos. 2.000 ladrilhos vezes 3, voltamos para os 6.000 necessários. Então, resposta letra A. Questão 2. Júnior foi a uma sorveteria com seus amigos. Chegando lá, ele consumiu R$ 21, que corresponde a 3/7, 3/7 do total gasto por ele e seus amigos. Qual foi o valor total da conta? Novamente, podemos estar usando o recurso de representar graficamente essa questão. Temos a nossa fração de 3/7, representado como um retângulo dividido em 7 partes iguais. Sendo que estas 3 primeiras partes representam o valor de R$ 21. Sendo assim, podemos dividir 21 por 3 e encontramos que cada uma destas 3 partes equivale a R$ 7. Vamos lembrar então que o denominador da fração divide a fração em partes exatamente iguais, então descobrimos que todas as 7 partes deste retângulo, desse inteiro que foi dividido em 7 partes, corresponde a R$ 7. 7 somado com ele mesmo 7 vezes, ou 7 vezes 7, igual R$ 49, que foi o total desta conta. Resposta letra D. Questão 3. Em um auditório havia 30 alunos do 6º ano, 20 alunos do 7º ano, 40 alunos do 8º ano e 90 alunos de outros anos. Além disso, também havia 30 pessoas entre professores e funcionários. Desta forma, a fração simplificada, que representa os alunos do 6º ano em relação ao total de pessoas é de... Logo aqui, vamos entender que fração é sempre parte, que aqui no caso corresponde aos alunos do 6º ano, dividido pelo todo. Parte dividido pelo todo. E quem é o meu todo? O todo é a soma, o somatório do total de pessoas que estavam neste auditório. Total de pessoas. Incluindo também, claro, os alunos do 6º ano também. Assim temos que os alunos do 6º ano são 30. E o todo corresponderá à soma de todos os presentes em cada turma. Então, 30 alunos do 6º ano, mais 20 alunos do 7º, mais 40 do 8º, mais 90 de outros anos, mais 30 professores. Fazendo esse somatório, encontraremos o valor de 210. Continuamos a conta aqui. Agora vamos simplificar esta fração. Temos 30 sobre 210. Podemos estar simplificando em cima e embaixo, dividindo por 10. Ou o que costumamos dizer, cortar os zeros. Nossa nova fração, 3 sobre 21. E agora simplificamos, dividindo em cima e embaixo, numerador e denominador, por 3. Nossa fração simplificada, então, é 1 sobre 7. 1/7. Resposta, letra C. Questão 4. Uma costureira leva 8 horas por dia para fazer 50 blusas. A fração de tempo gasto em um dia para fazer 75 blusas é... Vamos lembrar aqui que essa fração está relacionada ao número de horas que a costureira trabalha em relação ao dia. Então vamos lembrar que o dia tem 24 horas. Guardem essa informação. Então, representando graficamente essa situação, temos que em 8 horas, essa costureira produz 50 blusas. E a questão nos pede para descobrir em quantas horas ela fará 75 blusas. Vamos observar aqui que de 50 para 75 há um aumento de 25 blusas. Podemos usar essa informação dividindo aqui o total de 8 horas trabalhadas em 2 períodos. Temos que em um período, né, ela produz 25 camisas. Dividindo 8 horas por esses 2 períodos, temos que ela produz 25 blusas a cada 4 horas. Essas 4 horas veio aqui da divisão de 8 horas por os 2 períodos. Assim, podemos também observar que para fazer as 75 blusas, ela leva então 3 períodos de 4 horas, produzindo 25 camisas a cada 4 horas. Logo, somando esses 3 períodos de 4 mais 4 mais 4, temos então um total de 12 horas. Em relação ao dia, temos que 8 horas sobre 24 horas que tem o dia. Simplificando numerador e denominador por 8, pois 8 é divisor de 24, temos então que 8 horas corresponde a 1/3 do dia. Da mesma forma, essas 12 horas que ela levou para produzir as 75 camisas, em relação ao dia de 24 horas, e simplificando em cima e embaixo por 12, pois 12 é divisor de 24, temos que ela leva meio dia, 1/2 do dia, para produzir as 75 camisas.
Para melhor observação, vamos perceber também que se fosse necessário um período de 6 horas, isso corresponderia a 1/4 do dia, pois 6 vezes 4, 24, ou 24 dividido em 4 períodos de 6 horas, 6 horas, o que equivaleria a 1/4 do dia. Questão 5. O número misto, 3 inteiros e 1/4, equivale a... Vamos lembrar aqui que todo número misto é uma outra forma de escrever uma fração imprópria. Uma fração imprópria é aquela que tem um numerador maior que o denominador, o número de cima maior que o número de baixo. A regrinha prática para transformar esse número misto, e ele se chama número misto porque é formado por um número inteiro e um número fracionado. Por isso, o número misto. A regrinha prática nos diz para multiplicar pelo denominador e somar com o numerador, repetindo o denominador da fração. Então temos 4, que vamos repetir, 3 vezes 4, mais o numerador 1. Assim temos denominador 4, 3 vezes 4, 12, mais 1. Finalizando, 13 sobre 4. A fração imprópria, pois o numerador 13 é maior que o denominador 4, resposta letra D. Questão 6. Em uma campanha de vacinação, uma equipe de agentes de saúde pretende visitar 2.400 residências de um certo bairro. No primeiro mês da campanha, eles visitaram 5/6 do total das residências. Para completar o trabalho, quantas residências ainda faltam ser visitadas? Vamos representar graficamente essa situação. Então, temos um inteiro que foi dividido em 6 partes iguais, pois o denominador divide a fração em partes exatamente iguais. Dessas 6 partes, 5 partes foram o total de residências que já foram visitadas. E esse inteiro equivale às 2.400 residências já que vão ser visitadas. Assim, essas 5 partes correspondem a 5/6 do total. Se essas 5 partes correspondem a 5/6, para termos o valor inteiro, essa partezinha aqui que sobrou, a que falta, corresponde então a 1/6. 1/6 do total. Então podemos estar fazendo aqui de duas formas. Primeiro, calcular. A primeira forma, calcular quanto vale 5/6 de 2.400 e depois subtrair para encontrar esse valor que resta, ou fazer direto pelo valor que resta. Então, da primeira forma, seria 5/6 de, logo, o de significa multiplicação, de 2.400. Simplificando esse 6 pelo 2.400, teríamos então 5 vezes 400, que é igual a 2.000. Logo, essas 5 partes representam 2.000 residências. Então, 22.400 menos 2.000, resta então 400. Já encontramos a resposta. Mas há uma forma mais direta de estar fazendo esse cálculo. Entendendo que a questão, isso aí então vai para a questão de interpretação, a questão nos pergunta quantas residências ainda faltam ser visitadas. Logo, esse valor aqui em verde é o que representa as residências que faltam ser visitadas. Então, podemos simplesmente tirar 1/6 de 2.400. Assim fica 2.400 dividido por 6 é igual a 400. Que é o que vale as residências que faltam ser visitadas. Resposta letra D. Cada partezinha dessa, então, vale 400 residências. Questão 7. Qual das frações a seguir é uma fração imprópria? Vamos lembrar que a fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Logo, é uma questão que basta apenas observar qual a fração que o número de cima é maior que o número de baixo. Observando essas 4 alternativas, temos que a única certa é a questão A. 98.998 é maior que 98.898. O numerador é maior que o denominador. Questão 8. Na turma de 6 do 6º ano de uma escola, 2/5 dos alunos são meninos. Do total de meninos, 1/3 usam óculos de grau. Qual é a fração de meninos dessa turma que usam óculos de grau? Representando, podemos fazer também diretamente essa questão. Quando fala aqui 1/3 dos meninos que usam óculos de grau. Então, esse do também é interpretado como uma multiplicação. Logo, fazemos 1/3 de 2/5. O de, que significa multiplicação, logo, 1/3 vezes 2/5. Multiplicação de frações, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Assim temos 2 sobre 15avos. A resposta alternativa D. Outra forma de entender a multiplicação de frações é representando graficamente. Temos aqui o nosso inteiro, nosso valor que representa os 2/5, cujo denominador é 5, então essa fração, esse inteiro, foi dividido em 5 partes iguais. Em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, vamos observar essas duas, que correspondem ao valor destacado de 2 sobre 5. A parte pelo todo. Dizer então que tiramos 1/3 desses 2/5 é dizer que dividimos essa fração, que foi dividida em 5 partes, em mais 3 partes. Então temos 1, 2, 3 partes. Mas vamos observar apenas essas duas que foram selecionadas.
Então, 1/3 de 2/5. Selecionamos essas duas partezinhas. E quanto vale essas duas partezinhas em relação ao todo? Então, temos 2 sobre o total de quadradinhos que agora temos. Logo, temos 5 na base, 3 na altura, 15, 2 quinzeavos. Questão 9. Considere A igual a 1/2 vezes 1/3 e B igual a 2/3 dividido por 1/9. O valor de A dividido por B é. Então, aqui vamos encontrar o valor de A, depois vamos encontrar o valor de B e, finalmente, dividir esses dois valores. Para o valor de A, é muito fácil. Multiplicação de frações, basta apenas multiplicar o numerador pelo denominador. Assim, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Encontramos o valor de A. Para o valor de B, vamos usar a regrinha da divisão de frações. Então, temos 2/3 dividido por 1/9. A regrinha de divisão de fração nos diz que repetimos a primeira, logo repetimos 2/3 e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Nossa segunda fração é 1/9, o inverso dela que vai ser multiplicado é 9 sobre 1, ou simplesmente 9. Assim, multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 1, 3, 18 dividido por 3, simplificando, 6. Encontramos o nosso valor de B e encontramos o nosso valor de A. Agora vamos dividir o valor de A pelo valor de B. O valor de A, 1/6, dividido pelo valor de B, 6. Para facilitar o entendimento, eu posso colocar o 6 sobre 1, já que todo número dividido por ele mesmo é 1. Novamente, aplicamos a regrinha de divisão de frações, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. O inverso de uma fração é trocar o numerador e o denominador de lugar. O número de baixo vai para cima e o número de cima vem para baixo. Então, o inverso de 6 sobre 1 é 1 sobre 6. E agora, multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador, encontramos que a resposta é 1 sobre 36 avos. Resposta letra D. Questão 10. Qual o resultado do produto a seguir? Mais uma vez, multiplicação de frações. Então, vamos multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores e depois simplificar essa fração. Todas as respostas sempre temos que simplificar as frações. Simplificar as frações é dividir em cima e embaixo até chegarmos a uma fração irredutível, quando não dá mais para dividir. Logo temos 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, sobre, e agora multiplicar os denominadores. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. Trazendo essa fração para cá, temos 24 sobre 120, e agora vamos encontrar algum valor que divida em cima e embaixo ao mesmo tempo, divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Como são dois números pares, ambos dividem por 2. Assim temos 24 por 2, 12, 120 por 2, 60. Novamente, números pares, dividem por 2, 12 dividido por 2, 6, 60 por 2, 30. Aqui podemos dividir diretamente por 6, pois já sabemos que 6 é um divisor de 30. Assim temos 6 dividido por 6, 1, 30 dividido por 6, 5. A fração simplificada é 1/5. Resposta letra D. Questão 11. Qual o inverso da fração A sobre B? Então, o inverso da fração já sabemos que é trocar numerador e denominador de lugar. Logo, o B vem para cima e o A vem para baixo. O inverso da fração A sobre B é B sobre A. Resposta letra D. Questão 12. Uma pessoa foi a uma lanchonete e comprou uma jarra de suco preenchida até metade de sua capacidade. O estabelecimento lhe entregou, além da jarra de suco, um copo com capacidade de 1 sobre 12 avos da jarra. Quantas vezes essa pessoa conseguirá encher completamente o copo recebido com a quantidade de suco que comprou? Logo, essa questão aqui seria muito fácil se essa pessoa tivesse comprado a jarra inteira. Mas como a questão nos diz aqui que ela comprou apenas metade da jarra, temos que dividir esse valor de 1 sobre 12 avos por 2, ou seja, dividir por 1/2. Sabemos aqui que cada partezinha desse inteiro que foi dividido em 12 partes corresponde a 1 sobre 12 avos. Multiplicando 1 sobre 12 avos por 12, teríamos a nossa jarra inteira, 1 representando o inteiro. Porém, vamos considerar aqui apenas as 6 partes que ele comprou. A metade dessa jarra, que equivale a 6 partes. Logo, ele vai precisar encher o copo 6 vezes até que seque as partes correspondentes à jarra que ele comprou. Podemos também representar essa situação através do cálculo. Metade da jarra, logo 1/2, dividido por 1 sobre 12 avos. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 12 avos, 12 sobre 1. Multiplicando numerador por numerador, 1 vezes 12, 12. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 6 vezes. Logo, alternativa B.